Olá, boa tarde. Vamos para mais uma reflexão. Na verdade, eu nem ia postar hoje, gravar esse vídeo, né? E tinha até esquecido de postar também o devocional de hoje, que é Josué capítulo 1, versículo 7. Mas às vezes vai tendo alguns acontecimentos, eu vim aqui para compartilhar desse devocional que tem tudo a ver com algumas coisas que a gente fica pensando, algumas coisas que a gente passa durante o dia. Então eu achei interessante comentar desse devocional de hoje, né? E trazer essa reflexão aqui. Diz assim na palavra do Senhor, Josué capítulo 1, versículo 7. Tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, ou da lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as suas realizações. Aí vou ler aqui na folhinha do devocional que diz assim: obediência é fidelidade em movimento, cuidando de obedecer a toda a lei. Fidelidade não é apenas manter crenças, é obedecer com zelo. Deus não nos chama a apenas conhecer a palavra, mas a segui-la com exatidão. O coração fiel é aquele que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Obedecer não é prisão, é a trilha segura da verdadeira liberdade. O caminho da fidelidade passa pela estrada da obediência prática. E aí eu fiz o devocional pela manhã e agora à tarde eu fui ao médico. E em alguns momentos, eu quero compartilhar uma coisa pessoal, não estou falando que as pessoas não devam tomar remédio de forma alguma, estou falando da minha vida pessoal, do que eu entendo, do que eu já estudei, não na questão da medicina, mas na questão emocional, porque eu sou terapeuta emocional formada e conheço mais do que qualquer curso, né, secular. Eu tenho a palavra do Senhor e eu não falo, ou eu não tenho a verdade absoluta no que diz respeito à minha pessoa, mas eu conheço a verdade absoluta, que é a palavra do Senhor. Eu posso falhar? Posso, mas a palavra do Senhor não. Ela é fiel e verdadeira e cumpre tudo que está escrito. Então, na medida que a gente vai conhecendo a palavra do Senhor, é uma fonte inesgotável, nós vamos entendendo algumas questões. Beleza. E aí, por que eu quis trazer essa reflexão para as nossas vidas? Muitas das vezes nós vamos enfrentar na nossa vida situações do dia a dia, o cansaço, principalmente a dona de casa, a mulher que trabalha fora, que tem filhos pequenos, mesmo sem trabalhar fora, uma dona de casa já tem muitas coisas para fazer na própria casa. Imagina trabalhando fora, sobrecarrega muito mais. E muitas das vezes, pelo fato de nós termos sido chamados para ser do lar, cuidar da casa, edificar a casa, nós podemos até trabalhar fora, mas vem uma sobrecarga maior além daquela que nós já temos sendo esposa, mãe, dona de casa, 1001 utilidades. Então, eu estava deitada ali um pouco e aí eu pensei, gente, eu vou conversando nos áudios aqui com a minha irmã, que a gente tem um grupo das minhas irmãs, né, de sangue. E aí eu fiquei pensando, gente, eu vou gravar esse vídeo. É uma experiência para as nossas vidas. Não quer dizer que a pessoa não deve tomar remédio, cada caso é um caso. Eu não tenho problema algum em tomar remédio se for preciso, mas tem situações que a gente se conhece, a gente sabe se deve ou não tomar remédio. O médico estudou, ele está para nos orientar, mas tem coisas que são muito pessoais, tem coisas que se você tem noção de como você funciona, você vai entender se você deve ou não tomar remédio. Eu tenho receio de tomar remédio, não o remédio propriamente dito, o que esse remédio vai causar. Enfim, e nós crescemos ouvindo muitas das vezes, às vezes não dos nossos pais, ou às vezes a gente não cresce ouvindo, mas a gente tem uma referência no observar como acontece na família. E às vezes a gente ouve algo negativo, por exemplo, eu não tenho que aceitar certas coisas, eu sempre até brinco aqui em casa, até dei uma parada com isso, porque eu não sou obrigada a nada. E mesmo falando assim, na brincadeira, isso tem um significado dentro da gente. No fundo, a gente não quer ser obrigada a nada, mas a gente é obrigada a tudo. E ninguém manda em mim, não é assim? A gente pensa muito, quando eu crescer, eu ouço os meus filhos falando isso,
E eu falava isso, e eu acho que todo mundo fala, quando eu crescer que eu vou fazer e vou acontecer. Por quê? Desde pequeno a gente não quer obedecer, a gente não quer seguir regras, a gente quer fazer o que a gente acha que tá certo. Só que às vezes eu fico falando aqui em casa, a gente fala assim, eu faço e aconteço, a gente não faz nada, a gente não acontece nada. Primeiro pela palavra, porque é o Senhor quem nos sustenta, e mesmo quando nos tornamos adultos, que é o desejo de todo adolescente, né? Quando eu ficar adulto eu vou fazer o que eu quiser, né? Não é verdade, porque eu sempre falo aqui em casa, a gente não manda na gente, tem a lei para nos mandar, a gente não faz o que a gente quer, senão a gente vai preso. A gente não faz o que a gente quer porque, tipo assim, tem impostos que a gente acha que é uma injustiça, mas não paga não para ver. Compra um carro, não paga lá o IPVA não. Tem uma casa, não paga o imposto. Tem a conta de água, de luz, não paga não para ver se você vai ter. Ou seja, nós nunca vamos nos mandar. Então é melhor, já que a gente não se manda, é melhor ser ordenado e liderado primeiramente pela palavra do Senhor. Então, essas coisas são muito complexas, né? A gente fica assim, meu Deus do céu. Enfim, e aí, eu nem tava lembrando o negócio da pressão e tal, e de vez em quando minha pressão fica alta. E, no meu entender, não tem a ver com hipertensão, não tem a ver que eu tenho que tomar remédio. Tem a ver com as minhas lutas pessoais. Qual é a minha luta pessoal? Eu tenho dificuldade de obedecer, mas eu obedeço tendo dificuldade. Então, há uma luta muito grande aí, porque eu tenho... como é que eu posso explicar? Isso me gera uma ansiedade, isso me gera um desconforto emocional. Por quê? Só que eu já detectei isso em mim. Então, cabe a mim ter esse domínio. Eu não gosto, mas eu tenho que fazer. Tem vezes que eu quero ficar quietinho no meu canto, não tem nada a ver com depressão não, tá, gente? Tem a ver que eu não quero fazer nada, mas eu tenho que fazer. Às vezes eu tô quietinha lá deitada, vou descansar um pouquinho. Mãe, não sei o quê. Mãe... Aí às vezes eu deito lá um pouquinho, eu tô descansando, da hora de eu ir pro trabalho. Eu vou falar o quê? Não vou pro trabalho? Não, eu assumi um compromisso, mesmo cansado eu vou pro trabalho. Mesmo cansado eu vou fazer um café da tarde pro meu esposo chegar a ter um café. Agora eu tenho o Davi que me ajuda bastante também, ele faz o café da tarde muitas das vezes, mas eu gosto de fazer broa, eu gosto de fazer bolo, e mesmo comprando pão, eu gosto de fazer essas coisas, eu gosto de ser dona de casa. O que eu não gosto de ser obrigada a fazer as coisas quando eu não tô com vontade. E eu vou lá e faço, porque eu casei, eu sou dona de casa. E a Bíblia fala o que eu tenho que fazer. Não é porque o meu marido manda, é porque eu obedeço a palavra do Senhor. Antes dele ter essa liderança, eu sei que a liderança partir de Deus. Não é porque ele vai chegar, não vai ter um café. Não, eu não faço... como é que eu faço por prazer? Só que tem dias que eu faço mesmo estando cansada. E isso gera todo um transtorno. E aí, para chegar onde eu quero sobre essa palavra, por que eu decidi vir gravar? Pelo fato das pessoas estarem escutando que nós não somos obrigados a nada, então, naturalmente, se entende que se eu não quero fazer algo, eu não sou obrigada a fazer. E aí, se for... por exemplo, o casamento tá dando muito trabalho, o que a gente vai ouvir? Separa. O filho tá dando muito, tá cansando. Deixa pra lá, deixa nas telas, deixa no celular, no desenho, porque no desenho não vai te chamar. No desenho você não vai ter que ficar, menino, para de fazer barulho, menino, brinca fazendo menos barulho. Você já coloriu, olha o jeito que você coloriu, não tá legal, você pode fazer melhor. Ou seja, as simples coisas do dia a dia que são cabíveis a nós enquanto donas de casa, esposa, isso vai trazendo um fardo pesado pra gente, porque a gente cresceu ouvindo muitas coisas. A gente cresceu, para as mulheres, né? Às vezes vendo as mães sofrendo mais calado ou sofrendo e descontando na gente. E aí muitas coisas passam na nossa... quando eu casar que vai ser assim, que não sei o quê. E a gente faz mil juízos de como a gente vai agir no casamento. Aí a gente casa, no meu caso que não conhecia a palavra do Senhor. Aí a gente casa. E a gente começa com um tupete lá nas alturas, né? Eu faço e aconteça. Aí você dá de frente com o quê? A palavra do Senhor. Ele vem, abre os seus olhos e te fala como que você tem que agir. Com vontade, sem vontade, com medo ou sem medo. É esse ponto que eu quero chegar. E aí, quando você decide obedecer, tem pessoas que têm facilidade para obedecer. Beleza. Não é o meu caso. Eu obedeço por temor à palavra do Senhor. Eu tenho bastante dificuldade. Eu não tenho preocupação de falar isso, que eu converso isso muito com os meus filhos.
Nós obedecemos por amor a Cristo, pelo sacrifício que Ele fez. Então, eu faço, e quando eu estou fazendo as coisas, eu faço em amor, às vezes não faço, mas a questão aqui é obediência. Essa obediência gera um desconforto. Essa obediência gera em nós, que tem dificuldade ou que não quer fazer, mas porque a Bíblia diz, uma certa ansiedade e uma angústia, vamos dizer assim, muitos sentimentos negativos. Só que eu não vou deixar de fazer porque eu tô sentindo angustiado, ou com raiva, ou revoltado. Por que eu tenho que fazer? Eu posso até ficar revoltado, mas eu vou lá fazer porque a Bíblia fala que eu tenho que fazer. Isso ninguém vai tirar de mim, mesmo que me gere desconfortos físicos, emocionais. Não tô preocupada comigo em si. Fico revoltada? É lógico, mas eu vou obedecer. Aí, eu fui na médica e a médica falou, olha, sua pressão tá alta, a gente já pode considerar isso como hipertensão, porque ela já mandou fazer um acompanhamento lá. Eu tava indo no posto um tempo atrás, aferir minha pressão e tava alta e eu fui normalizando. E essa época da minha pressão alta um tempo atrás, eu acho que eu até comentei, eu comecei um estudo na igreja, uma revista que nós ganhamos na escola dominical, sobre falar em amor. E aí você vai vendo que o seu comportamento, o que você está falando é correto, mas a maneira é errada, a hora é errada. E isso gera um desconforto muito grande quando a gente quer andar em verdade com o que a Bíblia diz. Mesmo tendo dificuldade, quando a gente quer andar em sinceridade, isso traz um peso. E aquilo bateu muito de frente contra o meu comportamento, contra o meu jeito de ser. De fazer acontecer e sabe assim, então aquilo fez mexer muito com a minha pressão. E aí eu fiz o acompanhamento, aí depois eu comecei a conferir, a aferir e conferir que estava dando certo igual com o meu aparelho. Comecei a aferir em casa e não fui mais no posto e não levei o resultado para a médica. Conclusão, passou-se o tempo, eu fui lá só para pedir alguns exames, porque tem muito tempo que eu não faço exames, para saber como é que tá. Aí ela viu lá registrado que a minha pressão a última vez tava 16, não sei quanto. Ela falou, você fez acompanhamento lá que eu te pedi? E você não trouxe? Falei, não trouxe. Enfim, fiz o acompanhamento, não levei para ela ver, senão ela iria passar o remédio para mim. E eu sei que o problema não é a pressão alta em si, não é algo que eu preciso, não é o remédio que eu preciso de aceitar melhor que a vida de uma mulher que serve ao Senhor é de renúncia. Eu sirvo, mas ainda tem umas resistências, tem algumas questões que eu tenho dificuldade de aceitar, mas eu aceito porque é bíblico. Então é aquele aceito não aceitando, sei lá, né? E aí, o vídeo vai ficar um pouco grande, como sempre, né? E aí ela falou, olha, a minha função aqui é te falar que você precisa tomar o remédio, mas eu não posso obrigar você a tomar o remédio. E eu disse pra ela, olha, eu já sei na questão da ansiedade, eu trabalho à noite também. Trabalhar à noite já tem alguns prejuízos para a saúde. Eu chego em casa, eu quero cuidar das minhas coisas. E um tempo atrás eu ainda consegui dormir à tarde, agora eu não estou conseguindo mais porque eu quero fazer as minhas coisas. Isso vai acarretando o quê? Prejuízo para a minha saúde, né? Que vai me gerando um estresse. Eu tenho um menino pequeno, eu tenho um de 17, enfim. E eu sou muito enjoada, né? Eu gosto das coisas muito certas, em todos os sentidos, no sentido de casa, de comportamento. E não existe perfeição em nós. E isso demanda muito de mim. Aí, às vezes, mesmo ficando quieta para não gerar confusão, isso me traz um desgaste, né? Desgaste físico, porque eu não durmo bem à noite, até porque eu trabalho, então a minha função é não dormir mesmo. Então, o pouco que eu durmo, eu tô no lucro, eu entendo isso perfeitamente. E chego em casa, eu tenho meus afazeres, que eu também não vou deixar minha casa de lado, porque a minha prioridade é a minha casa. Então, se eu decidir trabalhar em casa, eu não posso faltar como dona de casa, como esposa, como mãe, enfim. E aí, resumindo, o que eu quero dizer, nós ouvimos falar, mulheres, que vou falar mais para as mulheres aqui, né? Que a mulher acaba sofrendo mais pela exigência de trabalhar fora e cuidar da casa. Que nós não temos que aceitar as coisas, que nós isso, que nós aquilo, e que a gente vai ver lá, mas mantenha a calma, você tá estressado, tá ansioso. A ansiedade sempre existiu. O que a Bíblia diz é para nós lançarmos a nossa ansiedade no Senhor, né? Porque vem essas preocupações, vem esses sofrimentos e não tem como fugir dele. Nós somos obrigados a passar por algumas coisas. Eu não tô falando de agressão, eu não tô falando
de situações perigosas, eu estou falando de ego, de orgulho, tipo, eu não preciso passar por isso, eu não quero, eu quero ficar deitado, eu estou no meu momento de folga, eu não quero ter que levantar agora para dar comida, o menino chamou para limpar, que eu tenho um pequenininho ainda, que eu limpo ele quando vai ao banheiro, são esse tipo de coisa que traz o cansaço, mas é obrigação, então é sobre isso, não estou falando de coisas graves, eu estou falando do dia a dia de uma dona de casa, que às vezes a gente não quer vivenciar, e é obrigatório, e a gente tem que fazer isso em amor, só que mesmo sem amor, eu vou lá e faço assim mesmo. E aí o interessante é que Josué, ele estava com medo, mas Deus falou que tinha chamado ele. Moisés já tinha avisado para Josué que ele iria assumir quando Moisés não tivesse mais. E aí Deus fala para Josué diretamente sobre a liderança dele, ele teria que liderar o povo, porque Moisés já não iria liderar mais. E Josué estava com medo, é sobre isso. Nós precisamos obedecer a palavra mesmo com medo, mesmo achando que a gente está sendo sobrecarregada. É um tempo, não sei quanto, mas é um tempo, né? E aí, o que me fez pensar também, Jesus falou assim para Deus: Pai, se possível for, afaste-me esse cálice. Se é todo aquele sofrimento, aquela morte na cruz, aquela situação, mas todavia seja feita a tua vontade. Então, o que eu fico observando? Vão ter situações que a gente não vai querer viver, mas é necessário. Esse sofrimento do casamento, que casamento é uma bênção, mas também é um sofrimento. Porque quando a gente é solteiro, a gente faz algumas coisas na casa dos pais da gente, mas a gente não é obrigado a fazer muita coisa. Por exemplo, eu trabalhava fora, mas eu chegava em casa, eu não era obrigado a fazer comida, eu não era obrigado a um monte de coisa. Mas depois que a gente casa, a gente é obrigado a fazer muita coisa. E é natural. É um sofrimento? É. Seria bom se não fosse preciso? Seria, mas é necessário. Eu vou fazer o quê? Aí eu vou ficar ansiosa, aí eu vou tomar remédio para ansiedade. Eu vou ficar angustiada, aí eu vou tomar remédio para depressão. Eu vou ficar brava, aí minha pressão sobe, eu vou tomar remédio para pressão. Não, eu vou dar um jeito de orar, eu vou dar um jeito de aceitar. A minha dificuldade é aceitar naturalmente. Eu aceito por obediência. Mas eu não estou ainda no nível de aceitar plena, de é tão bom ser dona de casa, eu faço isso e tá tudo. Não, eu aceito em obediência, eu amo ser dona de casa, mas às vezes esse trabalho me cansa e eu faço com raiva mesmo, tá tudo certo, né? A gente tem que parar de, igual aqueles vídeos que a gente vê, aquelas mulheres lindas, maravilhosas, abrindo a cortina, preparando aquela mesa de café, tudo bem. Tem dia que eu amo preparar a mesa de café, tem dia que eu preparo porque eu tenho que preparar. E aí? É natural, tem dia que a gente tá afim, tem dia que não, e tá tudo bem, segue a vida em obediência ao que a Bíblia diz, não é sobre nós, é sobre o que a Bíblia diz. E aí, depois que Deus fala para Josué esse versículo, né, 17 aqui, eu tô vendo que já tá 17 minutos, tão somente ser de fato firme e corajoso para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei que te ordenou Moisés, meu servo, não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as suas realizações. Aí quando a gente pega aqui no versículo 10, Josué já está orientando os oficiais do povo. Ele está falando o que era preciso fazer para entrar na terra prometida. Que ele fala assim: passai pelo meio do acampamento e dai essa ordem ao povo: preparai vossas provisões. Daqui a 3 dias atravessareis o Jordão neste ponto, com o objetivo de entrardes e ocupardes a terra cuja posse o Senhor vosso Deus vos concede. Olha que coisa linda. Então assim, vai ficar longo o vídeo, mas eu preciso falar sobre isso. Os 12 homens foram lá para ver a terra. E aí 10 voltaram falando que tinha gigante, que tinha um monte de problema. Mas Josué e Caleb falaram que tinha coisas boas também. E quando a gente para olhar só na questão da família, o que traz de negativo, a gente é obrigado a trabalhar, fazer comida para um monte de gente. A gente é obrigado a arrumar uma casa várias vezes, se a gente quiser a casa organizada. A gente arruma a cozinha, daqui a pouco tem louça na pia. A gente arruma a cama, aí menino cisma de deitar durante o dia na cama, bagunça a cama. Só que ao mesmo tempo que tem esse cansaço, tem eles que vão lá e arrumam os brinquedos, tem eles que vêm e abraçam e falam que ama a gente, tem você não comer sozinha, tem um monte de coisa boa. Então o casamento vai ter as coisas ruins que a gente não gosta? Vai.
mas vai ter as coisas boas que a gente vai amar, sentir e experimentar com os nossos, com o nosso marido, com os nossos filhos. E aí, sem contar que há uma ordem sobre as nossas vidas. E nós vamos experimentar sem ir andar para a direita, sem ir para a esquerda. É seguir o caminho que o Senhor deixou para nós. E isso vem lá do jardim, igual teve um dia que eu estava brava, falei, se não é Eva fazer o que fez, a gente não estava sofrendo. Da mesma forma, os homens podem falar também. Se não é Adão seguir lá e comer o fruto que a Eva deu, ele ia trabalhar, mas não ia ficar fadigado, porque o trabalho sempre existiu, mas não havia fadiga. Se Eva não desse o fruto para Adão, não comesse do fruto, a mulher não ia sofrer, não ia ter filhos com dores, não ia ter esse cansaço, essa fadiga. Então começou lá. Tem como a gente mudar? Não tem. Tem como a gente amenizar. É aceitando que a gente vai ter que passar por essa situação. Então esse vídeo, se fosse para resumir em poucos minutos aqui finalizando, você está tomando remédio? Quais remédios você está tomando? Por que você começou a tomar esse remédio? Resolveu o seu problema? Então não estou falando para ninguém parar de tomar remédio, não sou médica, longe de você achar que eu estou falando para você não tomar remédio. Estou dando o meu exemplo. Então assim, os exemplos a gente compartilha, mas não quer dizer que o outro vai fazer, é só um exemplo. De repente pode estar acontecendo com alguém e essa pessoa fala, mas por que eu estou tomando remédio? E outra coisa, se eu começar a tomar o remédio de pressão para normalizar esse período, enquanto eu aceito ou não aceito obedecer o que a Bíblia diz, no sentido de que filho traz cansaço, casamento traz cansaço, trabalho te dá cansaço, a sua vida te dá cansaço, porque às vezes você não aguenta nem você mesmo. Você vai fazer o quê? Então, eu falei com a estudantes de medicina que estavam lá, ela perguntou, mas falei, o problema não é eu tomar o remédio, o problema é se eu quiser parar. Não vai ter como, porque o meu organismo vai acostumar, é perigoso aumentar as doses. Então o meu problema não é o remédio em si, eu não tenho problema nenhum de tomar remédio, eu tomo esses remédios que são manipulados, eu tomo passiflora, que é aquela de folha de maracujá, né, folha ou flor de maracujá, eu tomo chá verde em cápsula. O meu problema não é o remédio em si, ingerir o remédio em si. O meu problema é por que eu estou tomando e para que eu vou tomar. É sobre isso. E aí, a gente estava conversando no grupo das minhas irmãs, a gente estava falando sobre a minha mãe. Minha mãe tomava remédio para labirintite, pressão, coração, tudo que vocês imaginarem de remédio. A minha mãe cismou que nada mais passava na garganta dela, onde ela estava já morando perto da minha casa. Minha mãe viveu mais 1 ano e pouco, 2 anos, sem tomar nenhum desses remédios. E ela não morreu por causa de nenhum desses remédios que ela não estava tomando. Ou seja, ela tomava remédio de pressão desnecessário, labirintite desnecessário, porque a gente sente uma coisa, vai lá e toma remédio. O médico tá aí para isso. Se você chega lá falando que você tá com a dor, ele vai te passar remédio, tá tudo bem. Não tô falando contra o médico. Eu tô falando que às vezes a gente não precisa de tomar remédio. Às vezes a gente precisa aceitar que a gente vai ter alguns sofrimentos e tá tudo bem, porque nós queremos ser obedientes ao que a palavra diz. Até porque, se você falar, eu vou separar porque eu tô tendo que aceitar algumas coisas do meu marido que eu não quero aceitar. Né? Não estou falando de agressividade, não estou falando nada de coisas exageradas, é do dia a dia, os desaforos do dia a dia. Não tem que dar satisfação, tem que dar satisfação. O marido tem que dar a esposa tem que dar ao marido. Então, aí às vezes você vai falar que não vai aceitar esse tipo de coisa, achando que o seu problema é esse, mas e as leis que o governo lá faz? Que vem do alto, que não tem, do alto que eu falo, não de Deus, que a de Deus tá tudo bem, que a gente tem a recompensa, né? Mas eu tô falando sobre as coisas que eu citei. Você pode ter um carro e não pagar IPVA, você pode ter uma casa e não pagar o IPTU, você pode usar água e luz e não pagar as contas. Você vai fazer o que? Não vou pagar, vai ficar sem água, sem luz, sem casa, sem carro. Por que então não aceitar as coisas da sua família e entender que a família é projeto de Deus? Só que o projeto de Deus não quer dizer que há perfeição. Para eles conseguirem a terra prometida, entrar em Canaã, que lá tinha frutos, lá tinha prosperidade, lá era tudo próspero, foi preciso enfrentar o medo, porque lá havia gigantes. O casamento traz coisas maravilhosas. Quando a gente está gerando um filho, o filho mexendo dentro da gente, tem a dor, tem o desconforto, mas tem aquela sensação de que você está gerando uma vida ali dentro de você.
O filho acordar de madrugada é horrível, horrível. Você tem que ficar sentado amamentando de madrugada enquanto tá todo mundo dormindo. Mas quando você olha aquele olhinho te olhando e que é totalmente dependente de você, e que quando começa a falar e fala seu nome, te chama, é a coisa mais maravilhosa. Então sempre vai haver as dificuldades, mas vai haver a recompensa. Obedecer essa palavra vai ser difícil para quem tem dificuldade, para quem quer resolver as coisas da sua maneira, mas tem a recompensa de saber que está fazendo a coisa certa. Vai ter recompensa quando tem um filho que está bem casado. Vai ter recompensa quando tem um filho de 17 anos que te obedece, mesmo questionando muitas vezes, te obedece. Vai ter um filho de 6 anos, que é o meu caso aqui, que fala das coisas do Senhor Jesus e te surpreende no final do vídeo. É sobre isso que eu estou falando. Obedecer essa palavra é muito desafiador, mas a recompensa é você ver a sua casa seguindo da melhor maneira e você pensar, se eu não servisse ao Senhor, talvez não existiria casamento, não existiria filhos, mas porque você serve e obedece essa palavra, você olha para o seu marido, para sua esposa, para quem é homem, olha e fala, me faz raiva, me faz, mas eu amo e me ama e me trata bem e tá aqui comigo para o que der e vier. Você tá passando mal, te serve de alguma forma, entende? Então é sobre isso. O orgulho nos impede de olhar para essas coisas e viver mais naturalmente. Só que eu não estou preocupada e chegar num nível de obedecer de forma serena. Eu não estou preocupado com isso, que até porque eu acho que nem vai chegar muito não, pelo meu jeito de ser. A minha preocupação é obedecer sempre o que a Bíblia diz, fazendo com amor, ou mesmo se eu fizer sem amor, eu preciso obedecer o que a Bíblia diz. E se a minha pressão vai subir porque vai me gerar uma ansiedade no sentido de essa dificuldade de obedecer, esse lado carnal nosso, ele nunca é destruído. Ele nunca é destruído até que Jesus nos leve para a glória. Então, enquanto eu estiver aqui, se a minha pressão tiver que subir, porque eu estou tendo dificuldade em ser uma boa dona de casa, e eu sei que eu sou pelo que a Bíblia diz, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa mãe, o resultado está no comportamento dos meus filhos, eu falo isso para a glória de Deus, e isso me gerar enfermidade, eu não vou importar, sabe por quê? Porque para que eu fosse salva, precisou Jesus morrer na cruz por mim. Então, o que é uma pressão alta em obedecer a palavra do Senhor, se para que eu herdasse o céu, Cristo morresse por mim na cruz? É egoísmo eu não querer sofrer, é egoísmo eu não querer ter que levantar da cama ou levantar de uma cadeira e limpar meu filho de 6 anos, sabendo que daqui a pouco ele vai crescer e não vai precisar mais. Hoje eu tenho um filho de 17 que cozinha pra gente. Ele poderia ter cozinhado muito mais se eu não falar, não, deixa que eu faço. Meu filho coloca a roupa na máquina, tira a roupa da máquina. Meu esposo faz comida, embora não gosta de fazer comida, mas ele faz. Meu esposo, quando a gente casou, ele falava, me pede qualquer coisa para te ajudar dentro de casa, mas eu não quero colocar a roupa no varal. Ele tinha vergonha. Hoje ele faz de tudo em casa. Então, por quê? Por que eu vou aceitar tomar um remédio de pressão se eu já entendi que essa pressão alta, muitas das vezes, é porque eu estou lutando contra a minha carne? Qual é o desejo da minha carne? Cada pessoa tem um desejo. O desejo da minha carne é não ser obediente. É fazer as coisas da minha própria maneira. Outros é beber, outros é roubar, cada um. Então assim, eu vou falar, eu então não vou querer ser dona de casa, não vou querer ser mãe, não vou querer ser esposa. E a pessoa que tem o desejo de sair matando todo mundo, ele vai poder matar? Não vai. É sobre isso. As nossas vontades, elas precisam ser pautadas no que a Bíblia diz. Se não tiver de acordo, a gente descarta, mesmo tendo pressão alta, mesmo ficando ansioso. A ansiedade, muitas das vezes, ela termina aqui, ó, em obediência à palavra. A depressão é uma pressão para baixo. Essa pressão para baixo é a dificuldade de obedecer, ou é o sofrimento excessivo, e muitas das vezes o sofrimento excessivo é gerado pela nossa condição de pecador. Qual é essa condição? De não querer obedecer o que a Bíblia diz. É uma confusão? Não tem saída, não tem escapatória. Então o melhor é fazer o que Josué fez. Estava com medo? Estava, mas ouviu a voz do Senhor Deus e ele foi lá e deu a ordem para o povo. Então aqui, resumindo aqui, eu tenho muitas dificuldades, às vezes muito cansaço, eu queria não fazer nada? Sim, mas eu tenho que levantar e tenho que fazer. Deu a hora do trabalho, eu vou lá e faço com excelência. Deu a hora de fazer as coisas aqui em casa, eu faço reclamando? Faço, mas vou lá e faço. E muitas das vezes eu faço sem amor, sem reclamar. E é isso.
resumo desse vídeo de 30 minutos. Obedecer à palavra do Senhor, custe o que custar, sorrindo ou chorando, em paz ou em aflição, é obedecer. Seria melhor se a gente fosse mais obediente, que a gente obedeceria mais tranquilamente. Mas se não for para obedecer mais tranquilamente, eu obedecendo, para mim, eu já fico satisfeita. Que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus, que você consiga ser mais obediente a essa palavra, que você, mesmo sem querer fazer o que a Bíblia diz, faça, que a recompensa não está aqui, naquilo que os nossos olhos veem somente. A nossa recompensa maior está em morar a eternidade ao lado do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor em Cristo Jesus te abençoe.